Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 de Timóteo, capítulo 3. Eu enviei meu PowerPoint, está errado, né? Deixa assim mesmo, deixa assim. Eu não sei o que aconteceu. O Jean tem no celular dele. Nicolas, pede o Jean para mandar para você e confere aí depois se você conseguir colocar. Nós estamos falando aqui na igreja sobre uma das coisas que hoje você não escuta mais falar em todo lugar. Eu tenho que dizer isso, tá? Eu vejo muita coisa na internet e cada vez fica pior. Cada vez é mais conversa fiada. Cada vez é menos Bíblia, menos palavra. Nós precisamos da palavra, nós precisamos dos textos bíblicos entrando no nosso coração, porque tudo que você fizer na igreja sem a Bíblia não prospera. Tudo que as pessoas querem fazer na vida cristã, sem a palavra, sem os princípios, sem os valores da Bíblia, não adianta. Não adianta inventar nada. Nós aqui na igreja não podemos inventar nada. Nós estamos estudando toda quarta-feira. Estava falando sobre a igreja de Corinto, de Efésios, Tessalônica, Filipos, as cartas de Paulo. E a gente estava falando sobre isso aqui. Nós temos um curso aqui, como estudar a Bíblia sozinho. Se você não fez, você precisa fazer. Agora não dá mais para você entrar, já estamos na 7ª aula, mas está tudo gravado. O Renato tem editado para nós, colocado o PowerPoint, e depois você vai poder comprar esse curso. Todas as aulas, todo o PDF, tudo bonitinho, muita informação, muita ideia legal que a gente troca aqui, tá bom? Algumas pessoas estão fazendo online, porque moram longe, a gente liberou. Se você não está fazendo ainda, não tem problema. Daqui a pouco o curso vai sair, é baratinho, a gente fez por 20 libras, 3 meses de aula, são 12 aulas, 20 libras as 12 aulas, só para você ter o material, para você ter tudo. E nós estamos falando sobre isso. Sem palavra não adianta. Então na quarta-feira a gente tem estudado a Bíblia sim. A palavra é fundamental. Paulo escrevendo esse texto aqui, ele revela para nós, cadê o Tadeu? A iniquidade. Nós cantamos agora uma canção que falava, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O que é iniquidade? Você abriu aí? 2 Timóteo 3? Olha a iniquidade aqui, Tadeu. Cadê o Tadeu? Ah, tá aqui. Tadeu, olha a iniquidade aqui, ó. Continue. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha a iniquidade aqui, ó. Os homens, e permita-me aqui acrescentar, para não faltar ninguém, e as mulheres, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nesse tempo que a gente está vivendo aqui, é isso aqui que você encontra lá fora. Infelizmente, às vezes, dentro da igreja tem gente egoísta, avarenta, tem. Mas não é comum. Não é comum encontrar um avarento, um egoísta, um presunçoso na igreja. Porque a gente fala sobre isso, a gente ensina sobre a importância da humildade, de um coração quebrantado. O que Deus espera de nós? Um coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração perdoador. É isso que Deus quer. Mas nos dias que nós vivemos, é isso aqui, ó, que você encontra aí fora. Você trabalha com gente assim, gente arrogante. Você trabalhou com gente arrogante? Gente presunçosa? Gente que acha que é melhor do que os outros, que sabe mais? Já trabalhou com gente assim? Eles estão lá. Eles precisam da sua oração. Os colegas da escola que não entendem Jesus precisam da sua oração e do seu testemunho, da sua maneira diferente de ser no dia a dia. Eu falei, há pouco fui visitar uma pessoa no hospital um tempo atrás, e eu falava para ele sobre igreja. Eu falei, igreja boa é a igreja que Jesus está no centro
Nós estamos cultuando a Jesus e não homens, não apóstolos. Estamos cultuando a Jesus, não pastores que comandam, que controlam. E a palavra de Deus é pregada. Essa é uma boa igreja. E aí ele virou para mim e falou assim, e aonde tem testemunho de gente que serve a Deus de verdade. Eu falei, boa, vou acrescentar aqui na minha nota. Porque se a sua vida lá fora não faz diferença onde você está, tem alguma coisa errada aí com você. Tem alguma coisa errada comigo. Se a minha vida lá fora não faz diferença, talvez eu não entreguei minha vida a Jesus. Talvez eu estou aqui na igreja, mas eu estou passeando aqui, eu venho aqui só para ver o pessoal, porque, irmãos, papo reto aí agora, né? Papo reto aí, vou abrir meu coração, tá? Numa igreja imigrante como a nossa, de pessoas que vêm de um país para o outro, no país que a gente está, a gente não tem muita coisa para fazer. Então a igreja passa a ser um momento de estar junto com os irmãos, de rever as pessoas. A gente vem mais porque não tem para onde ir. Ninguém convida a gente para aniversário, convida aí se não for brasileiro, convida para casamento se não for os brasileiros. Os ingleses não vão convidar você para casamento, vão? A não ser que seja um amigo seu do trabalho. Então quem convida são os brasileiros, né? Que convidam uns aos outros. Então a gente passa a viver essa igreja, a igreja imigrante, passa a ser um grupo social. Vamos lá para ver o amigo. Aí canta, aí senta aí, custa aguentar 40 minutos, se eu passo de 50 já começa a coçar. Então não é esse tipo de coisa que a gente deve viver. A gente tem que vir para cá com o coração aberto, para receber de Deus aquilo que Deus quer dar para a gente. E não com plano A, plano B, plano C, não. O primeiro plano é estar aqui para ouvir a palavra. Porque nos últimos dias as coisas estarão aqui como eu acabei de ler. E nós estamos fazendo a nossa série, nós estamos aqui, chamamos de Church Flicks, né? Nós estamos na nossa série, né? É Season 1, o episódio hoje é o 5 da nossa Church Flicks. Nós não temos lá? Conseguiu? Ah, legal, obrigado, conseguiu. Bom ter gente boa aí, obrigado. A verdade em ação. Nós estamos falando sobre ela. A Bíblia sendo vivida, o que é a verdade em ação? A Bíblia sendo vivida no dia a dia. Lá na escola, galera. Lá na escola é hora de ser diferente. É hora de fazer a diferença. É hora de mostrar para aqueles perdidos amigos de vocês que tem uma vida melhor. Eu vou de manhã com a Duda, com a Stephanie, com a Gigi, às vezes para a escola, e a gente para no meio do caminho e pega uma coleguinha delas. E nós estamos lendo a Bíblia, porque comigo no carro a gente lê Bíblia, eu falo para elas. Tem dia que elas querem conversar, falam, vamos ler Bíblia, é melhor. A gente lê a Bíblia junto, a gente ora, né? E entrou a menina. Aí eu falei com a Duda, agora tem que ser em inglês. E aí a gente leu em inglês. Eu não sei quem leu naquele dia, mas não entendeu nada do que leu. E eu explicando em inglês, não conseguia explicar. Aí a Duda me salvou, falou, não pai, deixa que eu vou explicar. Aí a Duda foi lá e explicou, aí eu falei, você entendeu? Ela, com aquela cara assim assustada. E aí eu falei com a Duda assim, é essa situação que a gente tem que aprender. Por isso que a gente tem que ter culto em inglês para jovem e adolescente. Porque eles vão lidar com essa geração. Em português não precisa. Mas tudo bem, a gente vai continuar fazendo para equilibrar o balanço, né? Paulo está dizendo aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Isso, passou. Capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16, 17, Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que a Bíblia faz todas essas coisas? Eu criei um acróstico, tá? Eu chamei de ERSI. O meu acróstico é ERSI. Tem a Darcy, eu tirei o D e fiquei com ERSI. Ensino, repreensão, correção e instrução. Lembra aí, para você nunca mais esquecer. A Bíblia é útil para ERSI. A Bíblia tem utilidade para ERSI. Ensino, repreensão,
correção e instrução. Eu sempre faço acrósticos, porque eu lembro das coisas assim, eu vou criando meu método, né? Eu sou professor, então eu crio isso. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto, e a mulher também, e plenamente preparado para toda boa obra. Pai, lemos a Tua palavra. Espírito Santo, traz ela ao meu coração e ao coração de cada um aqui e nos ajude a aplicá-la. Eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor quer isso, e eu sei que o Senhor responde. Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos aqui na 5ª mensagem. Então, se você não assistiu, nosso canal do YouTube, Renato, levanta a mão aí, Renato. Renato Fonseca, meu primo, ele pega a internet, tá? Ele faz o acesso automático no computador, ele pega a live, ele baixa essa live, ele trabalha nessa live, nesse vídeo, e ele põe esse vídeo amanhã, né, Renato? Lá no YouTube. Fingers crossed. Ele é em inglês, fingers crossed. Eu falo assim, se Deus quiser, amanhã. Se não der para amanhã, fique em paz. Na segunda-feira, a live está lá no YouTube. People's Baptist Church Oxford, YouTube. Então está tudo lá no YouTube. E Paulo está dizendo para nós aqui que a Bíblia é inspirada. Toda religião, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, baísmo, lembra aí mais de religiões grandes, budismo, hinduísmo, todas essas religiões têm um livro, eles seguem um livro, né? Mas a maioria dessas religiões não tem certeza de nada, eles não têm clareza, eles não sabem, eles não afirmam. Até o catolicismo romano fica bravo quando você encontra um católico apostólico romano, seguidor direitinho, ele fica bravo quando você fala que tem certeza da sua salvação. Ele fica chateado com você. Como é que você pode ter certeza? Como assim? Que eles não têm certeza da salvação deles. Você pode ter certeza da sua salvação porque a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus, alguns chamam de o hálito de Deus, né? Soprada por Deus na mente dos homens, aproximadamente 40 homens, durante 1600 anos, escreveram essa palavra. E ela tem sintonia, a Bíblia não diverge, ela não bate de contra, ela complementa. Nós temos um acróstico que nós usamos, que é o OICA. Observar, ao ler a Bíblia, nós vamos falar no curso, observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Quando você lê um texto da Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia, você precisa observar em detalhes, como um piloto observa os botões do avião, como um enfermeiro observa no hospital o doente, observar, interpretar, entender o que significa, e nos originais, hoje tem muita ferramenta para você ir, nós vamos ver agora. Depois de interpretar, correlacionar, pegar um texto parecido com outro e colocar ele junto. Porque quando Jesus pregou, Jesus não tinha o Novo Testamento, não é? O Novo Testamento só surgiu muito tempo depois. As cartas foram sendo escritas, os evangelhos foram sendo escritos anos 60, anos 70, anos 80, né? A mais nova é ano 49, provavelmente a 1 Tessalonicenses ou Gálatas. Há uma divergência entre elas. Então Jesus pega o Velho Testamento, ressignifica e coloca no Novo Testamento, para a gente poder entender. E aí há mudanças, é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. É a Velha Aliança, a Nova Aliança, o primeiro contrato, o segundo contrato, né, em Jesus. E Paulo está dizendo para Timóteo e para nós essa noite que a Bíblia foi inspirada. Não é um livro que alguém escreveu. O islamismo, por exemplo, o Corão, em 622, Maomé recebe a revelação do anjo Gabriel e escreve, mas Maomé era analfabeto. Então alguém, primo, tio, parente de Maomé, escreveu o livro. E o livro ao Corão, ele honra Jesus. Muitos suratas, os capítulos no Corão é surata.
A surata honra Jesus em muitos momentos, mas não reconhece Jesus como filho de Deus. Então, para você se tornar um muçulmano, eu falei na quarta-feira, você tem que dar 5 passos. Se você quiser tornar um muçulmano, você tem que declarar com a sua boca que Allah é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. É o seu único profeta. Você tem que fazer 5 orações diárias, apontado para Meca, e as orações são todas organizadas, né? A cidade santa deles é Meca. É uma cópia do judaísmo. Jerusalém, os judeus oravam 3 vezes ao dia, o muçulmano tem que orar 5. Tá vendo? O judeu tem um kipazinho, o muçulmano já tem um chapelão na cabeça. É uma cópia, né? Depois participar do Ramadã, ou Ramadão, né? Ramadão em Portugal. Ramadã, sempre confundo. 30 dias de jejum, né? Tem que jejuar. Enquanto tem sol, não come. O sol se pôs, come, desesperado. Depois fica sem comer. Dá esmola, eles têm nomes árabes para isso aí. E ir a Meca, se você puder, uma vez na vida. Se você não puder, não tem problema. É assim que você se torna um muçulmano, tá? Não tem que se arrepender de pecado, não tem que confessar seu pecado, não tem que mudar de vida. Continua. Você fumava? Eles colocam um fuminho assim, ó, um pedacinho de fumo assim embaixo do dente, que assim eu vi o cara colocando, né? É o fumo deles. Eles vivem a vida deles de qualquer jeito. E eles têm muito medo. Eles não sabem como vão lidar com as questões que você já aprendeu, que a gente já sabe como é que tem que lidar. Paulo está dizendo que essa Bíblia foi inspirada e que ela tem utilidade. Aí nós falamos 3 utilidades. Quais são as utilidades que a Bíblia tem, que está no texto? Quem lembra? Quem lembra o Erci aí? Erci. Ela tem utilidade para... Só esse pessoal que não falou nada aqui, ó. Qual é o Erci? Vamos lá. Erci. Vai lá, esse pessoal aqui, ó. Tadeu, você fica quieto. Tadeu já decorou. Vocês aqui, ó. Erci. Mais uma chance para vocês, vamos lá. Lembra da Darcy? Tira o D, fica só com o Erci. Lembra da Dercy, né? Darcy. Não lembra da Dercy não, que é ruim. Lembra da Darcy mesmo, que é melhor. Ensinar, repreender, corrigir. E hoje nós vamos falar sobre instruir. Então, a Bíblia... Ok, acho que eu passei 2, talvez. Ensinar, repreender e corrigir nós já falamos, tá bom? Então você pode ir lá no canal que você vai encontrar. E hoje nós vamos falar da 4ª, né? Agora acho que é essa, né? Isso. Hoje nós vamos falar sobre a instrução na justiça, que a NTLH traduziu como ensinar a maneira certa de viver. Nós vamos falar sobre isso. Então Paulo faz questão agora de destacar essas 4 coisas. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para Erci, ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu ensinar a maneira certa de viver. Então, quando Paulo essa 4ª utilidade que Paulo menciona é instrução na justiça. Mas agora, aí com a sua cabeça agora, pensando no texto que a gente está lendo, o que significa de verdade instrução na justiça? O que você pode dizer para você mesmo do texto que a gente está lendo? Porque a Bíblia é que tem que falar. O que a Bíblia está falando? O que significa aí, rapaziada jovem? O que significa instrução na justiça? Rapaziada mais experiente, o que é instrução na justiça? No mundo tão complicado como o nosso,
Será que é possível instruir alguém na justiça? Quando a gente escuta falar de justiça, a gente lembra do Brasil e dá um nó no nosso estômago, não dá? Quando a gente vê tanta atrocidade, tanto engano, tanta mentira vindo da justiça. A polícia prende, a justiça solta. O STF, que devia ser o guardião da Constituição, arruma 1001 coisas para condenar pessoas porque escreveu com batom, perdeu o mané na estátua lá. Que miséria é essa? Que miséria é essa? Que justiça é essa? Então, quando a gente escuta falar em instruir na justiça, eu acho que dá um nó na nossa garganta, não dá não? Não dá na sua não? Mas eu quero descomplicar isso hoje. Quando Paulo está falando para nós aqui sobre instruir na justiça, ele usa 2 termos gregos para explicar a instrução na justiça. O primeiro termo que Paulo usa aqui, gente, é paideia. A palavra grega é paideia. E paideia refere a educação, treinamento ou disciplina, como disciplinar uma criança. Quando Paulo está falando de instruir, é isso que ele está querendo dizer. A palavra instrução, em português, é paideia no grego. E o significado é esse: educar, treinar, disciplinar. E já a justiça no grego é de kaios, mas nesse contexto aqui é de kaiosune, que significa viver de forma reta, íntegra, em alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja, para Paulo, instruir na justiça era capacitar, educar, treinar alguém para viver de acordo com o padrão moral e ético que Deus estabeleceu. Ensinar você e eu a viver de acordo com aquilo que Deus queria que a gente vivesse. Ensinar você e eu a ser aquilo que Deus nos ensinou a ser. Ensinar você e eu a reagir de acordo com Jesus. Não com a minha própria justiça, porque a minha justiça é vingança. Já ouviu a pessoa falar assim: não, eu quero a justiça. Não. Quando uma pessoa fala que quer justiça, meu irmão, minha irmã, se você já falou isso, agora eu vou revelar o que você queria. Era vingança. Você estava com tanta raiva no seu coração, que o que saiu para fora foi emoção. Quando uma pessoa está com raiva do outro, o que sai para fora é emoção. E aí você falou, aí depois tem que pedir perdão, né? Já falou. Então quando você estiver com raiva, fica quieto, morde a língua. Segura aí. Não fala não, porque se você falar com raiva, vai falar besteira. Vai a emoção sair para fora, se ofende o outro, ofende o marido, ofende a esposa, ofende o filho. Filho adolescente é laboratório de paciência. Anota aí. Filho adolescente, você acha que a joia dá trabalho? A joia é uma bênção. Você fala, vem, ela vem, vai, ela vai. Quando ela tiver com 11, 12 anos, não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém. Filho adolescente é laboratório de paciência. Tem que ter paciência. Tem que respirar fundo, contar até 10. Quem tem 3 filhos aí que eu estou vendo aí? Ó, quem tem 3 aí, 4? Os bíblicos aí. Quem são os bíblicos? Cadê o Carlos? Olha lá, o Carlos e a Lu são os bíblicos. A Miriam também é a maior bíblica que nós temos aqui. Os bíblicos que tiveram a aljava cheia de filhos, né? Os que têm mais filhos aí sabem o que eu estou falando. Filho, adolescente, é laboratório para paciência. Anota, põe no Instagram aí e fala que foi eu que falei. Eu não vi essa frase em lugar nenhum ainda. Paulo estava dizendo para você e para mim que instruir na justiça é capacitar, educar, treinar para as pessoas viverem de acordo com o padrão ético e moral de Deus, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas da vida. Então é viver como Deus. Como que Jesus faria se ele estivesse lá no seu trabalho segunda-feira? O que Jesus ia fazer lá? É isso que você e eu precisamos fazer. O que Jesus faria se tivesse aqui a criança querendo falar, querendo conversar?
Jesus ia falar, não menina, vai. Não, Jesus ia abaixar, ia abraçar a criança, ia encorajar a criança. É assim que a gente tem que fazer. Criança é coisa boa, criança é bênção para qualquer um, né? Tem 3 crianças chegando aqui na igreja daqui mais uns meses, né? 3 bebezinhos já encomendados, embalados, chegando aí. A Júlia está grávida, a Giovana está grávida e a Nicole do Mateus está grávida. Então já temos 3, a igreja vai crescer. Glória a Deus. Eu vou fazer o relatório e mandar para São Paulo. Ó, mais 3 vidas entregaram a Jesus. Estou brincando. Eles me pedem isso e nem eu vou fazer. Então, irmãos, instruir na justiça, para a gente poder nunca mais ter dúvida, é ensinar a maneira certa de viver. A NTLH está perfeita na tradução. Porque quando você translitera do grego para o português, é isso que sobra. Instruir na justiça é o mesmo que ensinar a maneira certa de viver. Você tem que ensinar a maneira certa de viver para os seus filhos. Eu tenho que ensinar a maneira certa de viver para os meus filhos, para as minhas ovelhas. Você tem que ensinar o jeito certo de viver para o seu colega de trabalho, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua família, com a sua vida. O que o Francisco de Assis falava? Você lembra? Fundador da Ordem dos Franciscanos, homem de Deus. Ele dizia assim: pregue o evangelho, se for preciso, use a palavra. Se for preciso falar, fale. Aí teve alguém, Tadeu, que pegou esse texto e falou assim: então a gente não precisa falar, né? Olha o que o homem falou. Não é isso. Tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que dizer para a pessoa, tem que comunicar alguma coisa. Agora, a maioria das vezes, a gente tem que viver as coisas de Deus, não é? E a pessoa olha e fala assim: aqui tem uma mulher que realmente é diferente. É assim que eles falam. Aqui tem um homem, que tem um rapaz que é diferente. Então a pessoa olha e fala assim: o que será que ele tem? Por que ele não brigou comigo quando eu briguei com ele? Por que ele não agiu igual todo mundo age quando eu fiz aquilo? As pessoas vão ver. Talvez você tenha enfrentado problemas, irmão, lá no trabalho. Talvez você está lutando lá no trabalho, no seu local de trabalho, no seu dia a dia. Talvez você passa por lutas lá. Algumas vezes é porque você não foi instruído na justiça. Você não teve um berço, talvez, para te ajudar a crescer com essa visão. E é uma pena isso. Eu não tive um berço que me ajudasse a crescer. Salvo a minha mãe, que teve mais cuidado, que se preocupou mais com a educação. O meu pai não tinha recebido isso. Então não é culpa do meu pai. Meu pai não recebeu, como é que ele ia dar? Como é que você vai dar o que você não tem? Mas não tem desculpa para nenhum de nós hoje continuar igual. Você não pode continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito, porque tem uma maneira certa de viver. Tem um jeito melhor para fazer as coisas. Tem uma maneira melhor de abordar. Tudo que a gente faz na vida tem um jeito melhor para fazer. Tudo. O que nós temos que fazer é aprender esse jeito diferente de viver. Esse jeito saudável de viver. Tem um jeito saudável para fazer as coisas. Tem um jeito certo para namorar uma moça e um rapaz. Tem um jeito certo para relacionar com o marido e com a esposa. Tem um jeito certo de falar com o marido, com a esposa, com os filhos. Tem um jeito certo. Esse jeito está aqui na palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. Por isso a gente tem que ler a Bíblia. A gente não pode deixar a Bíblia encostada lá. E às vezes a gente fala assim: está lendo a Bíblia? Aí a pessoa fala assim: tô. Aí eu me pergunto: está vivendo a Bíblia? Porque se eu não estou vendo a sua vida diferente, o que está adiantando você ler? Tem dia que eu faço a primeira leitura e eu não entendo nada. Nossa, mas você é pastor, estudou tanto tempo, tem curso, tem isso, tem aquilo. É porque às vezes a minha mente, o meu coração está longe. Então eu preciso parar
respirar fundo 3 vezes e me concentrar no que eu estou lendo. E tem coisa que não dá para entender só lendo. Aí tem que pegar material, tem que ter recurso, tem que estudar, procurar recurso. Tem o Luiz Saião, Rota 66, tem o Warren Wisman, comentário bíblico, que eu mando para vocês, a maioria tem, se não tem me pede que eu envio. Tem que ler os recursos, tem o Bible Project, que explica o livro da Bíblia todinho antes de você ler. Você pode ir na internet, procurar o Bible Project. Não tem desculpa, irmão, não tem desculpa para nós não, está tudo aí na nossa mão. Até o chat GPT, se você perguntar para ele, ele vai te explicar o texto todinho, ele explica tudo. Tem hora que ele dá umas gafes lá, mas não tem problema, são coisas pequenas. Ou qualquer outra inteligência que você pergunta, ela vai te explicar, para você poder entender o texto. Agora a aplicação é o Espírito Santo que vai colocar no seu coração. Quando Paulo escreve aqui, irmãos, ele está escrevendo para Timóteo, mas ele queria alcançar eu e você hoje. Ele queria que essa palavra chegasse aqui no coração do irmão e da irmã que está sentado aí, aqueles que vieram visitar a gente hoje, aqueles que já vêm aqui há algum tempo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por lutas e também aqueles que estão bem, porque não é todo mundo que está ruim não, né? Tem hora que a gente só prega para os ruins, né? Tem gente que está bem, está feliz, está alegre, comprou uma casa, tem um carro novo, vai fazer uma viagem, está satisfeito da vida, e a gente fica pregando só para os ruins, não, para todo mundo. Para o pobre, para o rico, para o baixo, para o alto, para o magro, para o gordo, para o preto, para o branco, porque na igreja não tem separação de nada, é todo mundo igual. Jesus não olha para um diferente do outro, não. Jesus está olhando para a irmã aqui, ó, linda, do jeito que ele vê o coração dela. Está olhando para o irmão aqui, ó, com um boné P de Pablo Marçal. Não é não, né? Com um boné aqui, o Pablo Marçal é M. Jesus vê o coração dele. Jesus vê o coração do mais jovem que está aqui. Tem ali os mais jovens ali. Jesus vê o seu coração. Jesus está interessado, Levi, em alcançar o seu coração. É isso que Jesus quer. Que você entenda o amor dele e que você siga a ele. Rebeca, Jesus quer o seu coração. Jesus está chamando você para caminhar com ele. Cada um de vocês aí, Jamie que está lá no norte, servindo o exército, aprendendo. Fica com Jesus, Jamie, que vai dar tudo certo. Não tem sargento que resista a Jesus. Pode crer que eu estou te falando. Eu já fui um. Paulo está escrevendo para mim e para você, irmãos, para que a gente seja treinados, para que a gente seja moldados, para que a gente saiba como lidar com as adversidades da vida. Por isso ele fala para nos instruir. A palavra de Deus tem o poder de nos instruir na justiça, ou seja, ensinar a maneira certa de viver a vida que Ele nos deu. Deus quer que você tenha sucesso. Ninguém falou amém? Deus quer que a gente tenha sucesso. Ter sucesso não é problema para Deus. O problema do sucesso sou eu. Será que eu estou preparado para fazer sucesso? Tem muita gente fazendo sucesso aí que não devia, né? Às vezes, a gente passa por problemas. E a gente pensa assim, mas por que eu estou passando por problema? Você já pensou assim? Nós ficamos esperando a Duda 8 anos. Irmãos, 8 anos não são 8 dias. Apaixonado por criança, desde sempre. Eu pegava meu sobrinho para ficar com meu sobrinho lá, porque eu amo criança. Então quando eu soube que a Darcy não podia ter filho, eu fui para a lona. Eu falei, o que eu fiz de errado? Pelo amor de Deus, eu amo criança. Por que o senhor não pode me dar um filho? Era crente em Jesus Cristo mesmo, de verdade, com o coração nele. Sofremos muito, sofremos muito. Às vezes as pessoas boas vão passar por problemas. As pessoas ruins também vão passar por problemas. Pessoa boa tem problema, pessoa ruim também tem problema. O sol nasce para todos,
diz a Bíblia. A chuva cai sobre justos e injustos. Às vezes, o problema que você está vivendo, a luta que você está vivendo, é para que você abra os seus olhos, procure o Senhor, porque a maioria de nós só vai procurar Jesus no problema. Não tenha vergonha disso, porque essa é a verdade. Nós corremos para Jesus, o tempo que a gente mais ora é quando a gente está passando por dificuldade. É ou não é? Só eu que sou assim? Não, né? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente ora de manhã, de tarde e de noite. Agora, quando está tudo bem, você ora só de manhã e está bom. Ou então só à noite. Solta 2 frases lá, Deus me abençoa aí, porque eu estou precisando, e vai dormir. Mas quando você está passando por luta, você está devendo, está com problema financeiro, você não sabe como é que você vai resolver a sua vida lá no Brasil, está lutando lá no Brasil com um problema, você está aqui procurando uma casa, você não conseguiu ainda realizar o seu desejo, você não conseguiu um trabalho que você queria, você quer ir para a escola, mas a escola não te aceita, você está lutando e você começa a orar desesperado, porque você está precisando de ajuda, e Deus sabe disso. Deus não julga você, Ele ama você. Então, às vezes, o problema vem para a gente poder crescer, para a gente poder encarar as coisas de frente. Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, nesse texto aí, ele queria moldar o nosso caráter e o caráter de Timóteo. Timóteo era meio medroso, gente. Nós falamos na quarta-feira, quando estudamos a primeira e a segunda carta de Timóteo. E Paulo escreve para encorajar o Timóteo, para ajudar o Timóteo a lidar com problemas que havia naquela igreja. Era uma igreja problemática, eu falei. As pessoas dizem assim, queremos voltar, temos que voltar para a igreja do primeiro século. Qual delas você quer voltar? Corinto? Você sabe a história de Corinto? Só problema. Gálatas? Problema. Colossenses? Problema. Tessalonicenses? Tô de cabeça. Batista do Povo? Mesma coisa. Toda igreja tem a sua luta, o seu desafio. O que a gente não pode fazer é parar diante do desafio. O que a gente não pode fazer é esmorecer diante da prova, do problema, da dor. Se você continuar, você vai colher o fruto da sua luta, da sua capacidade de lidar com as divergências da vida. Você vai colher o resultado. Você vai aprender a ressignificar o seu coração diante dos problemas que a gente enfrenta. Eu digo sempre aqui que todo mundo tem problema. Não pense que é só você, não. Talvez o seu problema seja um problema que fique exposto, que expõe você. E as pessoas, quando veem, né, nós temos esse defeito, nós julgamos, não devemos julgar. Não é o nosso papel julgar. Agora, uma pergunta. Você conhece alguém que poderíamos dizer que foi instruído na justiça? Você conhece alguém assim? Você lembra de alguém assim, instruído na justiça? Um bom exemplo para nós é o José do Egito. Gênesis 37 a 43, nós temos a história dele. José aprendeu com Jacó, com os seus irmãos, com a sua mãe Raquel, com a sua tia Leia, aprendeu ali os princípios do pai. O pai era um enganador, passou por lutas, cresceu, aprendeu. José aprende os princípios, José foi instruído na justiça. Ele é vendido por os seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que passava e leva ele para o Egito. Lá no Egito, ele é jogado no poço, vendido, lá no Egito ele é preso. Ele vai trabalhar na casa do faraó, a mulher de faraó o assedia, de Potifar, na casa de Potifar, um comandante do exército de faraó, e essa mulher começa a assediar o José, e José poderia ter se deitado com aquela mulher, ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia ver nada, ele estava sozinho com ela em casa, mas ele foi instruído na justiça, ele sabia a maneira certa de viver, e ele não abriu mão dos valores dele. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Foi preso. Algumas vezes, você pode ser preso por viver
a maneira correta, a maneira de Deus. Pode acontecer comigo ou pode acontecer com você. Não tenha medo se isso acontecer. A gente costuma dizer no Brasil, quem não deve, não teme. José, quando está preso, ele não baixa a guarda, ele não fala assim, também agora, Deus não me abençoou, eu também vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Deus não me ajudou, também não vou ajudar ninguém. Não! O que José faz na prisão? José se transforma no mordomo naquela prisão. Ele cuida daquela prisão a ponto de o carcereiro, a polícia penal da época, que mudou o nome agora, é polícia penal, a polícia penal da época nem preocupava. O José estava lá cuidando da prisão. E o José cuidava daquilo, ele cuidava, ele organizava, ele administrava aquilo. Ele foi aprendendo a administrar ali na prisão, na casa do Potifar e depois na prisão. E um dia, o copeiro e o padeiro vão presos, vão lá para a prisão. E o faraó tem um sonho. E aí um deles fala um deles sonha, faraó. Um copeiro ou o padeiro, não me lembro quem foi, teve um sonho, e José revelou o sonho para ele. O sonho não era muito bom, né? Um deles ia morrer e o outro ia ser livre. E o que foi livre voltou para o faraó, e o faraó teve um sonho, ninguém entendia nada do sonho, e aí um deles fala para faraó que lá na prisão tinha alguém que poderia ajudá-lo. E José vai para lá, e você sabe a história. José se transforma no governador do Egito, o segundo homem mais importante, e salvou a nação de Israel por causa disso. Quando a gente é instruído na justiça, a gente pode abençoar a nossa família. A família de José veio. Quando a gente é instruído na justiça, a gente pode perdoar as pessoas que nos ofendem. Os irmãos vieram, e o que José fez? Perdoou todo mundo, chorou amargamente com os irmãos, e perdoou cada um deles. Mandou buscar o pai, para ir morar na terra de Gozan, e lá viveram muitos anos e se multiplicaram. Quando a gente é instruído na justiça, quando a gente é ensinado a maneira certa de viver, a nossa vida faz diferença na casa, no bairro, na cidade e até na nação. E talvez você pergunte assim, pastor, como é que eu vou fazer isso? Pastor, como é que eu não tenho esse conhecimento, ou eu não estou conseguindo aplicar esse conhecimento à minha vida, eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, por dificuldades, como é que eu vou fazer isso? Vamos aplicar, porque se a gente não aplica, a gente não consegue viver depois. Instrução na justiça não é uma opção. Eu não tenho opção, eu preciso ser instruído na justiça. Eu preciso aprender a maneira certa de viver. Eu preciso ensinar a maneira certa de viver. Você que é pai de criança pequena, é agora a hora de você ensinar para o seu filho a maneira certa de viver. Você que é pai e mãe de adolescente, agora é um pouquinho mais difícil, mas ainda é tempo, porque eles ainda precisam de nós. É hora de sentar e ensinar para eles a maneira certa de viver. Se você não sabe, você precisa aprender. Está aqui, na palavra de Deus. E talvez aqui na igreja, toda semana, tem uma gotinha dela caindo. Lá na internet, toda semana, tem uma gotinha dela caindo. Essa é a 5ª mensagem. Volta lá e começa a assistir a primeira. Assiste a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Assiste, anota,
pode assistir bons pregadores, cuidado. Tem pregador na internet que não presta, é coach, fica ensinando coisa que não edifica, que não ajuda. Confere na palavra. Confere na palavra. Então, não é opção. Imagina que você escolhe viver da maneira de Deus lá no seu trabalho, segunda-feira. Imagine que você escolhe mudar a sua atitude, que você está vivendo de uma forma que não agrada a Deus há muito tempo. Imagine que você resolve mudar isso agora. Você resolve deixar Deus te instruir, viver do jeito que Deus quer que você viva, viver os princípios e os valores de Deus, amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, respeitar como Deus respeita, cuidar da pessoa como você gostaria de ser cuidado. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus disse assim, tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam com você, faça você primeiro a elas, porque esse é um resumo da lei. Essa é a lei e os profetas. Os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os outros 12 profetas a seguir. A falta de instrução na justiça, irmãos, cria um efeito dominó. Não melhora. Se você não toma esses princípios de Deus para a sua vida, os valores de Deus não estão presentes no seu coração, na maneira como você vive, as coisas vão piorando. Não melhora. Não melhora. Eu conheço gente aqui da igreja que resolveu fazer outra coisa, foi viver a sua vida, foi fazer qualquer coisa lá fora, e hoje eu sei que a pessoa está sofrendo, está passando por lutas, e é importante que a gente passe por lutas para a gente crescer. O ruim é quando a gente não entende que essas lutas são para o nosso crescimento. Aí a gente continua igual. Aí você vai conversar com a pessoa daqui a um ano, ela está igual. Uma pessoa que absorve os princípios e valores de Deus, você vai conversar com ela daqui a um ano, ela está diferente. Ela já está mais quebrantada, tem mais humildade naquele coração, tem mais reconhecimento da sua própria vida. Eu sempre digo aqui na igreja, é tão fácil você falar que a culpa é do seu marido. É tão fácil eu falar que a culpa é da minha esposa. Mas na verdade não é, não. A culpa é minha, que não estou conseguindo entender os meus limites. Eu tenho limites. Eu não consigo fazer tudo. Aliás, eu consigo fazer muito pouco. Se não tiver o pessoal aí todo trabalhando, hoje eles vieram para cá 9h30 da manhã para ensaiar, e depois mais tarde vieram fazer outra coisa, e chegaram mais cedo para fazer tudo. Tem um ali gravando, a Kelly é melhor que nós temos hoje. Lá em cima tem outro pessoal trabalhando, o Nicolas está ali, está a Carol, está o Michael, não sei quem está daquele lado ali, mas tem. Quem está aí, Michael? Levanta aí a mão aí. Abner. Está ali ajudando, lá dentro tem gente trabalhando. Eu não consigo fazer quase nada. Esse aqui é o meu papel de comunicar com você. A falta de instrução na justiça é um efeito dominó que não prejudica só quem comete o erro, mas também prejudica todas as pessoas que estão naquela família, que estão naquela empresa, que moram naquela cidade, que frequentam aquela igreja. Se o irmão não está sendo instruído na justiça, ele está prejudicando uma série de pessoas. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Fica de pé no seu lugar, não paro de pregar. O Júnior já está aqui há meia hora me esperando. Deixa eu concluir com você dizendo assim, a melhor forma da gente poder resolver as nossas dificuldades, a melhor maneira é a gente olhar para a gente e ver que tipo de vida eu estou vivendo, que tipo de cristianismo é o meu, como é que eu encaro
a vida diária do dia a dia. O que eu estou escolhendo para a minha vida? Quais são as minhas escolhas? Isso passa pelo arrependimento. Eu preciso me arrepender se eu estou escolhendo coisa que eu não devia escolher, que não está de acordo com a instrução de Deus. Eu preciso me arrepender. Então agora a gente vai cantar uma canção. Fecha os seus olhos onde você está e fala assim: Jesus, eu tenho limites. E fala para Jesus o que você gostaria que Ele fizesse na sua vida nessa semana que vem, na próxima semana. O que você gostaria? Enquanto eles cantam, você vai orando. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vai falando aí com Jesus. O que precisa mudar? Que tipo de instrução você precisa? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Deus espera que você e eu nos permitamos ser instruídos por Ele. Deus deseja que você e eu desenvolvamos um caráter íntegro e confiável, que nos leve a agir de maneira justa, mesmo quando ninguém estiver olhando. São essas as pessoas que fazem diferença no mundo e que inspiram outros a fazerem o mesmo. E são reconhecidas não pelo que falam, mas pelo que fazem. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Ela é a verdade. Paulo disse para Timóteo e está dizendo para nós que essa palavra ela foi inspirada, por isso ela tem poder de Deus nela, e ela pregada no poder do Espírito Santo, caindo em boa terra, vai dar fruto. Que nós possamos dar frutos, Pai. Paulo disse que a palavra tem utilidade, ela tem utilidade para ensinar, utilidade para repreender, utilidade para corrigir e utilidade para instruir na justiça. Eu oro para que o Senhor possa nos instruir através dessa palavra, logo amanhã pela manhã, que nós possamos separar tempo, Pai, para meditar na Tua palavra, para aprender com ela, para desenvolver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que tem coerência com o Senhor. Pai, ajuda os nossos adolescentes, trabalha no coração deles, vai escrevendo no coração deles a sua palavra. Ajuda a mim, aos pais, às mães,
a sermos um exemplo, a sermos um modelo, a vivermos de acordo com os valores, com os princípios da Sua palavra. Pai, tem misericórdia de nós que somos falhos, que pecamos, que erramos, que somos tão limitados, e nos ajude a viver a vida do jeito de Deus, a termos o exemplo de Jesus à nossa frente e seguir esse exemplo. Eu sei, Pai, que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está aqui do nosso lado, e eu também sei que o Senhor responde, por isso eu oro em nome de Jesus. Cante, meu irmão, cante, celebre. Eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim eu luto as minhas guerras, assim eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Que essa semana Deus te dê capacidade para lutar as suas guerras. Que o Espírito Santo possa vir sobre você, ministrar ao seu coração, ajudar você a caminhar conforme Deus quer que você caminhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a paz.